Então, voltando aqui, uma outra modalidade de controle biológico é utilizando sementes, né? Então, no caso, nós colocamos o agente controlador ou o não patógeno em contato com as sementes. Então, a semente atua como veículo de agentes fitopatogênicos, isso já é conhecido, né? Então, quando uma semente ou um lote de sementes está muito infectado, nós temos redução na taxa de germinação desse lote de sementes, nós temos redução no vigor das plantas que vão surgir dali e nós podemos ter também, dependendo do fungo que esteja presente na semente, nós podemos ter tanto a morte da semente como das plântulas que vão emergir dessa semente nos primeiros estádios de desenvolvimento, né? Com isso, nós temos a redução da densidade de plantas por área. Nós temos o que a gente chama de redução de stand. Então, quando patógenos estão presentes na semente, nós podemos correr um risco de ter esses problemas que foram então aqui especificados, né? Os produtos que são utilizados para tratamento de semente, no caso, que são produtos biológicos, eles são referidos como sendo fungicidas biológicos, né? Então, nesse caso, quando se aplica um não patógeno à semente para controle do patógeno, nós temos alguns benefícios, né? Como, por exemplo, eliminação de patógenos que causam podridão de semente. Então, isso pode ocorrer logo que a semente é colocada no solo, né? Então, se tem um patógeno ali, em condições favoráveis, ele se desenvolve sobre esses tecidos e pode causar, então, a podridão ou a morte da semente. Quando a gente faz o tratamento biológico da semente, nós podemos eliminar, então, esses tipos de patógenos, né? Outra coisa, controle de patógenos que sobrevivem no solo, porque essa semente vai para o solo e ali, naquele microambiente onde essa semente vai se desenvolver, nós podemos ter patógenos que são habitantes natural do solo ou patógenos que estão ali presentes já no solo, né? Então, quando se faz o tratamento de semente, ocorre um controle desses patógenos que estão sobrevivendo nas proximidades da semente. E, além disso, o não patógeno incorporado à semente, ele pode também proteger as partes subterrâneas da plântula. Então, aqueles tecidos jovens que se originam no início da germinação da semente, eles podem também ser protegidos por esse não patógeno, né? Por esse agente controlador do patógeno. Existem diversos micro-organismos que podem exercer antagonismo, né? Mas, no caso aqui, o mais utilizado é um fungo, né? Que tem várias espécies e ele pertence então ao gênero Tricoderma. Nesse caso aqui, dentre as espécies de Tricoderma, a mais comum é Tricoderma arzianum, né? Esse fungo é produzido então em laboratório, ele é incorporado num substrato e depois é comercializado na forma de pó molhável ou então na forma líquida. Na forma de pó molhável, como que funciona? Esse produto seria misturado com água e a semente seria tratada com essa suspensão, né? E na forma líquida, esse produto seria diluído, é lógico, e depois usado diretamente para tratamento da semente. Aqui nós temos uma fotografia, né, de uma placa de Petri contendo esse fungo. São fungos que normalmente apresentam colônias esverdeadas, né, como pode ser visto aqui. Por que espécies do gênero Tricoderma são as principais espécies utilizadas como não patogênicas para controlar espécies patogênicas, né? Por conta de várias características que estão listadas aqui.
Primeiro, que esse fungo tricoderma, ele é um habitante natural do solo. Então, mesmo que a gente incorpore na semente, e essa semente vai para o solo, ele já vai estar num ambiente apropriado para ele, porque ele é um habitante natural do solo, esse fungo. O crescimento dele é muito rápido, é um fungo que esporula facilmente, cresce facilmente, né? Se desenvolve numa rapidez muito grande, então isso aí facilita o controle exercido por esse tipo de fungo. Ele produz enzimas degradadoras de parede celular, então uma das formas dele controlar o patógeno que está sendo veiculado na semente, ou que esteja nas proximidades da semente, ali no solo, seria através de enzimas que vão degradar as paredes do fungo patogênico, né? Ele tem uma capacidade de se estabelecer relativamente fácil, porque ele é colocado no solo e ele é um habitante de solo. Então, onde ele é colocado, onde ele é depositado, facilmente ele se estabelece. Além disso, mesmo aplicado na semente, quando começam a aparecer os primeiros tecidos emergentes da semente, ele pode colonizar as raízes. E por um tempo, então, ele acompanha esse crescimento radicular, fornecendo, então, proteção para esses tecidos jovens, né? A forma de atuação é por hiperparasitismo e competição com o agente patogênico. Então, na verdade, ele parasita as estruturas do agente patogênico, seja na forma de micélio, seja os esporos produzidos pelo patógeno, e também exerce competição, competição por água, competição por nutrientes, competição pelo espaço, né? São praticamente duradouros, né, nas condições de solo, então eles se mantêm ativos durante o ciclo da cultura. E por todas essas características que a gente relacionou aqui, é um tipo de fungo dominante na rizosfera de alguns solos, né? Então ele tem uma capacidade muito grande de competição, de se estabelecer e com isso, então, ele domina aquela região das raízes. E também apresenta tolerância a estresses abióticos, principalmente calor, né? Principalmente estresse hídrico. Então, na aula passada a gente falou sobre solarização e que existiam os habitantes de solo, os micro-organismos habitantes de solo, que eram mais resistentes do que o patógeno em relação às temperaturas de solarização. Esse é um exemplo, né? O tricoderma, ele tem uma tolerância a estresses abióticos que possam ocorrer ali naquele local. Indicações. Existem produtos comerciais, então, que são registrados para essa finalidade, ou seja, de atuarem como fungicidas biológicos, e as indicações desses produtos são para algodoeiro, feijoeiro e soja. Embora existam produtos comerciais que estendam um pouco mais o leque de hospedeiros, né? Que se pode fazer o tratamento da semente. Que tipo de doença esses fungicidas biológicos podem controlar? Tombamento, que é o que a gente chama também de dumping off, né? Então, no caso, ele controlaria os agentes causadores de dumping off, como Phytophthora, como Pythium, né? Rhizoctônia. Doenças do tipo podridão radicular e também tem sido muito indicado para mofo branco. Aqui vocês estão vendo plantas de soja com essa doença chamada de mofo branco. Dá para a gente entender por que a doença recebe o nome de mofo branco. Porque o fungo que causa essa doença, o crescimento micelial dele forma então esse mofo branco aqui, né? Que praticamente cobre hastes, cobre vagens das plantas, no caso de soja ou de feijoeiro.